Olá pessoal, nessa videoaula a gente vai aprender um pouquinho sobre variáveis, o que são variáveis, para que é que elas servem nos nossos programas, o que são os operadores aritméticos e também os comandos de entrada e saída, tá? Na aula anterior, a gente criou nosso primeiro programa aqui em Java e já usou o nosso primeiro comando de saída, tá? Então, o comando de saída que a gente tem aqui no Java, onde a gente imprime coisas na tela para o usuário, é esse comando system.out.println, tá bom? A gente tem, na verdade, dois comandos aqui que a gente pode usar, tá? A gente pode usar o println e a gente também pode usar o print sem o ln, tá certo? Qual a diferença dos dois? O print sem o ln, ele imprime as coisas na tela. Vou colocar aqui, vou separar aqui em dois, tá? Para a gente perceber a diferença. Ele imprime as coisas na tela, tá? Vou colocar aqui dois prints. Porém, ele não quebra a linha. Então, se eu imprimir Olá Mundo e após isso imprimir minha primeira aplicação funcionou, a gente vai ver que ele vai continuar na mesma linha. Então, eu vou executar aqui a minha aplicação, apertar aqui no botão de play. Vocês vão ver que ele imprimiu tudo na mesma linha. Já quando a gente usa o ln, vocês vão ver que ele muda a próxima linha. Então, ele imprime isso daqui e quebra a minha linha para que a próxima impressão ela seja feita na linha seguinte, tá bom? Então vamos executar de novo. E agora a gente tem a nossa impressão aqui embaixo em duas linhas separadas, tá? Então dependendo do que você queira imprimir na tela, você usa um comando ou outro, tá certo? E agora, o que são as danadas das nossas variáveis, tá? As variáveis aqui num programa, numa aplicação, nada mais são do que espaços na memória que eu posso utilizar no meu computador. Então, se eu quiser utilizar um espaço na memória para guardar um número, guardar uma letra, guardar qualquer coisa que seja na memória do meu computador, eu vou precisar de uma variável. E como é que eu faço para usar a variável? Para usar uma variável, primeiro eu preciso declarar essa variável. E declarar uma variável nada mais é do que dizer para o meu programa, para o meu computador, que eu vou utilizar, eu quero um espaço na memória de um determinado tipo e eu vou chamar ele de alguma coisa. Então, quando eu vou declarar uma variável, eu preciso de duas coisas. Eu preciso dizer qual é o tipo e eu preciso dizer qual é o nome da minha variável, tá? Então, vamos primeiro aqui para o tipo. Quais são os tipos de variáveis que a gente tem? A gente tem vários tipos diferentes, mas os tipos primitivos aqui mais comuns são o tipo int, que ele se refere a um inteiro, tá? Um valor inteiro. O tipo float, que se refere ao valor real. O tipo double, que também se refere a um valor real, mas com o dobro da precisão. Esse é o tipo que a gente vai usar como padrão aqui para nossas aplicações em Java. A gente tem o tipo char, tipo caractere, tá? E a gente também tem o tipo boolean, certo? O boolean é um valor booleano, é um valor de verdade ou de falso. Então, em uma variável do tipo boolean, a gente só pode ter dois tipos de valores, o valor verdade e o valor falso, que aqui para a gente no Java é true, significa o valor de verdade, e false significa o valor de falso, de mentira, tá? Então, se eu quero declarar uma variável, eu tenho que dizer o tipo dela, por exemplo, a variável é do tipo inteira, e eu tenho que dizer o nome para ela. O nome pode ser A, pode ser B, pode ser qualquer nome que você queira dar essa variável aqui. Só tem algumas regrinhas. Por exemplo, eu não posso usar caracteres especiais nas minhas variáveis, usar arroba, usar acentuação. Eu não posso fazer isso. Eu posso usar números nas minhas variáveis, A1, A2, A3. Eu posso fazer isso. Porém, uma variável ela nunca pode começar com um número. Uma variável ela só pode começar com uma letra, certo? Ou um underline. Então eu posso usar uma letra ou um underline para iniciar, e a partir daqui eu posso ter número, letra e qualquer outro tipo de combinação, tá bom? Lembrando que no final da declaração de uma variável eu preciso colocar um ponto e vírgula.
Porque aqui no Java, todos os comandos que eu estou querendo colocar, eles devem finalizar com ponto e vírgula, tá? Então aqui eu vou colocar o nome, eu vou chamar essa primeira variável de x, tá certo? E eu posso declarar uma outra variável aqui também, ó, int y. Então aqui eu já tenho duas variáveis no meu programa, uma variável chamada x e uma variável chamada y, tá? O primeiro operador que a gente vai aprender aqui é o operador de atribuição. Então, quando eu digo assim, ó, esse operador aqui, ele é um operador de atribuição. O nome desse operador aqui para a gente não vai se chamar mais igual, tá? Porque ele não verifica igualdade, ele faz uma atribuição. Então, quando eu estou usando aqui o igual, isso para mim significa recebe. Eu estou dizendo que x recebe o valor 2. Então, int x, eu criei a minha variável na minha memória. Eu reservei um espaço da minha memória que eu posso utilizar. E quando eu digo x igual a 2, eu estou dizendo coloque o valor 2 dentro de x. Eu não estou dizendo que x é igual a 2. Eu não estou perguntando se x é igual a 2. Eu não estou fazendo essa verificação. Eu estou fazendo uma atribuição. Eu estou dizendo x recebe o valor 2, tá? E eu posso também dizer aqui, ó, que y recebe o valor 5. Então agora eu tenho duas variáveis, x com o valor 2, y com o valor 5. Se eu quiser imprimir essas variáveis aqui, eu posso imprimir x e eu posso criar uma outra linha aqui, ó. Sysout também é um atalho, tá? Ó, veja como foi que eu fiz. Eu digitei sysout, no final, Ctrl espaço. Ele já autocompleta o nome do system.out.println para mim. Imprimir x, imprimir y, tá? Se a gente mandar executar aqui nossa aplicação, opa, desculpa, apareceu alguma coisa aqui. Se a gente mandar executar a nossa aplicação aqui, vai aparecer o 2 e o 5. Então lá vai, vou tentar executar aqui de novo. Apareceu aqui 2 e 5, certo? Respectivamente, o meu x e o meu y. Se eu quiser, durante a impressão, colocar um texto aqui antes do valor de x, para dizer, ó, o valor de x é alguma coisa, eu posso colocar entre aspas duplas, tá? Tudo que é texto aqui no Java, a gente apresenta como aspas duplas. Então, vou botar o valor de x é... Aí aqui, ó, eu uso o mais para juntar esses dois valores, tá? O mais, além de ser um operador de soma, ele também é um operador de concatenação de strings. Ele junta essa string aqui com o valor que eu tenho em uma variável x aqui. Então, ó, vou executar. Vocês vão ver que ele vai dizer, ó, o valor de x é 2. Quando eu coloco só a variável, eu não imprimo o valor, a palavra x, eu imprimo o valor, o que eu tenho dentro dela. Mesma coisa eu posso fazer para y. Então, ó, o valor de y é isso que eu tenho aqui para o y. Vou lá, vou executar de novo. O valor de x é 2, o valor de y é 5, tá bom? Então, é assim que eu posso usar as minhas variáveis, tá bom? Outra coisa aqui que a gente sempre utiliza quando a gente está brincando, né, com variáveis são as operações matemáticas, tá? Então, a gente tem alguns operadores matemáticos. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma variável aqui, vou chamar ela de int res, ou vou chamar ela de resposta, tá? Int resposta, ok. E aqui eu vou colocar uma impressão só para a gente imprimir a resposta. Então, vamos lá. Sysout. E a gente vai imprimir a resposta, tá? Primeira coisa que vocês vão perceber é que se eu usar diretamente aqui resposta, a aplicação ela já vai apresentar um erro aqui para mim, ó. O Java já está apresentando um erro. Que erro é esse? Ele está dizendo aqui que essa minha variável resposta, ó, é the local variable resposta may not have been initialized. Ele está dizendo que essa variável pode nunca ter sido inicializada.
Se eu não inicializei, não coloquei valor, não fiz atribuição a essa variável não tem valor dentro dela ainda. Então ela não pode ser usada como uma resposta para nenhum procedimento de saída, tá bom? O Java não vai deixar aqui. Então eu vou utilizar essa resposta para a gente dar exemplo dos operadores aritméticos, tá? Então, quais são os operadores aritméticos que eu tenho? Eu tenho o operador de soma, o operador de subtração, divisão e multiplicação. Então, operador de soma. Então, se eu botar aqui, ó, x mais y. O operador de soma é o mais, tá? E a gente salvar isso e a gente executar, vocês vão ver que a resposta aqui vai ser 7, porque ele somou o 2 com 5 e atribuiu essa resposta da expressão à minha variável que eu chamei de resposta. Se eu fizer a subtração com menos, ele vai fazer a mesma coisa. Olha, esqueci de salvar, então eu vou apertar OK para ele salvar. E vai dar menos 3, porque 2 menos 5 tem como resposta menos 3. Se eu usar o de multiplicação, tá? Vou colocar aqui para rodar. Ele me deu 10, tá? E se eu usar o de divisão, e aí já vem o primeiro detalhe que a gente vai ter que se atentar aqui, ó. Vamos apertar aqui o play. A minha resposta deu 0. Como assim, professor? 2 dividido por 5 dá 0? 2 dividido por 5 não era para dar 0, era para dar 0,4. Tá? Não é para dar 0. Porém, a gente já vem com o primeiro probleminha que a gente tem. Esse operador aqui é o da divisão, tá? Só que ele faz dois tipos de divisão. Ele faz a divisão inteira e ele também faz a divisão real, certo? Como assim a divisão inteira e a divisão real? Ó, vamos lá. Vou colocar 20. Se eu colocar 20 aqui, vocês vão ver que a resposta ela deu certo, deu 4. Só que se eu colocar 2, a resposta era para ser 0,4 e não 0, tá? Por que que isso acontece? Quando eu tenho um valor do tipo inteiro dividido por outro valor do tipo inteiro, a minha resposta ela sempre vai ser um valor inteiro, tá? Então, para que isso daqui pudesse me dar um valor real, essas variáveis elas teriam que ser real. Ou pelo menos uma dessas variáveis deveriam ser real, tá? Então, se a gente mudar, ó, esse valor aqui para double, ó, double x, tá? Ele já vai me dar uma reclamaçãozinha aqui, ó. Porque ele está dizendo que não vai conseguir converter aqui diretamente um valor double e colocar numa variável inteira. Então, minha resposta ela também teria que ser double. Double, porque a resposta disso daqui vai ser uma resposta do tipo real, uma resposta double. Então, se a gente executar agora, ó, a gente vê que a nossa resposta é 0,4. Que agora eu tenho uma das duas variáveis sendo um valor do tipo double, tá certo? Então, quando a gente está fazendo uma divisão de números inteiros, ele vai pegar somente a parte inteira da divisão. Então, ele ia ver que 2 dividido por 5 dá 0,4. Ele descarta esse valor real, esse valor fracionado, e assume que a resposta seria apenas 0, tá? Só lembrando aqui que ele não arredonda para o valor mais próximo, tá? Ele não arredonda para o valor mais próximo. Ele descarta o valor que seria o valor real. Então, se é mesmo que aqui dê 0,9, ele vai considerar que seria 0 uma divisão inteira, tá certo? Então, além disso aqui também, a gente tem outro operador que é o operador de resto da divisão, tá? O operador de resto da divisão é esse aqui, ó. É o operador de percento, tá? O operador do resto da divisão, ele faz uma divisão inteira e me dá o que sobra dessa minha resposta. Então, vamos supor que eu pegue o valor 22, tá? 22 dividido por 5, ele vai me dar um valor 4 como resposta inteira, porque 4 vezes 5 dá 20, só que sobra 2. 2 é um valor que eu não consigo dividir mais por 5. Então, esse operador de resto da divisão vai me dar como resposta o que sobra dessa divisão inteira. Vou apertar aqui o play para a gente ver. E a resposta do resto, ó, foi justamente o 2.
porque ele não conseguiu dividir o 2 de forma inteira, tá certo? Então aqui a gente já aprendeu valores inteiros, valores reais. Os tipos eles são importantes quando eu estou fazendo operações aritméticas, tá? Os tipos são importantes sim quando eu estou fazendo operação aritmética. E ele leva em consideração os tipos para me dar uma resposta. A gente viu aqui, ó, que quando isso aqui estava inteiro, ó, ele ficava reclamando dessa minha resposta, tá? Porque ele não conseguiu converter automaticamente, porque como esse valor aqui é um valor real, tá? É um valor real. Se eu converter ele para inteiro, eu vou ter uma perda, tá? Então eu preciso explicitar que eu quero pegar esse valor. Eu posso colocar isso aqui entre parênteses para ele poder fazer essa operação. E eu posso fazer o que a gente chama de cast, tá? O que é um casting aqui pra gente? É uma conversão. Eu posso converter um tipo no outro? Sim, alguns tipos a gente pode converter. No nosso caso, a gente teria um valor como uma resposta double, certo? Porque o x é double. Se o x é double, a resposta sempre vai ser no tipo que eu consigo representar mais coisas, no tipo mais abrangente. Só que eu estou pegando essa resposta e estou transformando ela em inteiro, tá? 22 dividido por 5 dá 4,4, se eu não me engano, tá? Dá 4,4. Mas como eu estou convertendo num valor inteiro, eu vou pegar somente a parte inteira. Então, esse valor aqui vai me dar como resposta apenas o 4. Opa, isso aqui é o resto da divisão, desculpem. Se for uma divisão, ele vai me dar como resposta o 4. Se for o resto da divisão, que é o que sobra, certo? É o que sobra. O que sobra vai ser 2, tá ok? Então vamos lá, ó. Fiz a minha divisão real, porque os valores eram reais. Mas se eu quiser pegar somente a parte inteira, eu posso fazer isso, eu posso fazer uma conversão e ele vai me dar somente a parte inteira, ó. A parte inteira da minha divisão é 4. Se esses valores aqui, ó, fossem double ainda, ó, double, a minha resposta seria uma resposta real, 4,4. Ok? Então, outra coisa também que a gente tem que se atentar nas nossas operações é a precedência dos operadores, tá? A precedência dos operadores é o seguinte, ó. Vamos supor que eu tenho aqui, ó, x, x mais y dividido por 2. Olha aqui nossa expressão, bem bonitinha. X mais y dividido por 2. Qual dessas operações ele vai executar primeiro? Ele vai executar primeiro a barra, porque o operador de barra, ele é o operador mais precedente do que o mais. A gente aprendeu lá na quarta série que a gente sempre executa primeiro a multiplicação e divisão para depois executar soma e multiplicação, tá? Então, eu vou passar aqui, ó, a ordem de operações mais precedentes, começando por os parênteses. Ele sempre vai começar pelos parênteses. O parênteses aqui é importante, é um operador para a gente de aritmético, das nossas expressões. Depois disso, vem multiplicação, divisão e resto da divisão, tá? É importante isso aqui também. Vou até fazer assim, ó. Quando a gente usa isso aqui, ó, barra, barra, significa que a gente está criando um comentário no nosso código, tá? Então, isso daqui não é código para o nosso compilador. Quando a gente for executar, isso aqui não vai ser executado, isso é apenas um comentário. Então, ó, mais precedente são os parênteses. Depois, asterisco, divisão, a barra e o resto da divisão, que é o operador de percento. E por fim, nossos operadores de soma e subtração, tá certo? Só que tem que tomar cuidado com a coisa, ó. Esses operadores, eles têm a mesma precedência, tá? Se eles têm a mesma precedência, ele vai executar na ordem que eles aparecem na expressão. Mostro já um exemplo com isso daqui. Então, vamos lá. Se eu tenho x mais y, e tem uma barra aqui que seria uma divisão, eu primeiro vou pegar o y, dividir por 2 e depois vou somar mais x. Vamos ver qual é a resposta? Vamos tentar? Vamos ver se vai dar certo?
Olha o que foi que aconteceu aqui de resposta, ó. A minha resposta deu 24. Será que essa resposta ela tá certa mesmo porque a gente quer? Vamos ver. Ó, 5. 5 dividido por 2. 5 dividido por 2 dá 2,5, tá? 2,5 mais 22 era para dar 24,5. Mas por que que ele está me dando como resposta somente o 24 e não o 24,5? Porque esse operador, essa minha variável, ela é uma variável do tipo inteiro. Essa variável é do tipo inteiro. E quando eu tenho um valor inteiro dividido por um valor inteiro, a minha barra ela vai representar a divisão inteira, tá? Então, 5 dividido por 2 dá como resposta apenas o 2, porque ele descarta a parte decimal, tá bom? Se qualquer uma dessas duas variáveis elas fossem um valor real, o y ou o 2, essa minha resposta me daria um valor real, tá? Então, para transformar o y num valor real, basta que o tipo da variável seja double. E para transformar esse 2, que é uma constante aqui no valor real, basta que ela seja um valor real. Então, se eu botar aqui ponto zero, eu estou dizendo que o meu 2 é um 2 real e não um 2 inteiro. Então, se a gente executar isso daqui, inteiro dividido por real, dá uma resposta real. Somado com o valor real, continua uma resposta real. Então, vou dar o play, ó. Agora eu tenho 24,5, tá? Então, a gente tem que se atentar nesses detalhes quando a gente está implementando uma aplicação com Java, tá certo? Outra coisa que a gente poderia ver aqui, ó, a precedência, é quando eu tenho, ó, dois operadores com a mesma precedência, que seria o asterisco e o barra. Então, qual é a sequência que ele vai fazer? Se os dois têm a mesma precedência e eu não tenho nenhum parênteses, eu vou executar sempre da esquerda para a direita. Então, a primeira expressão a ser executada é o x vezes o y. E depois disso, a gente divide por 2. Então, 22 vezes 5 vai dar 110. 110 dividido por 2 dá 55. Vamos ver se eu acertei a minha resposta? Então lá vai. 55 como resposta, tá bom? Se a gente quiser primeiro fazer a divisão antes da multiplicação, a gente tem que colocar um parênteses aqui a mais, ó. Primeiro eu quero fazer a divisão para depois fazer a multiplicação. Então, vamos aplicar. Vai dar a mesma resposta que ele não vai ter diferença de uma resposta para outra, tá bom? Então, lembrem-se da precedência dos operadores. Muitas vezes isso daqui dá diferença, tá bom? Tomem cuidado com isso. A gente precisa dizer o que é que eu quero que seja executado primeiro na minha expressão, tá bom? E para isso a gente utiliza os danados dos parênteses. Então, se eu quero, por exemplo, calcular uma expressão, eu vou usar os operadores de mais, menos, que tem a menor precedência, asterisco, barra e divisão, é o módulo da divisão, o resto da divisão, e os operadores de parênteses aqui, tá bom? Então a gente já aprendeu como é que a gente usa esses operadores, como é que a gente multiplica, mas e se eu quiser que o usuário me dê um valor para eu poder utilizar no meu programa? Então, se a gente quer receber valores no nosso programa, a gente vai ter que utilizar o comando aqui de entrada para a gente poder receber esses dados, tá bom? Então, por enquanto, a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu quero calcular x mais y, mas eu quero que os valores de x e os valores de y sejam informados pelo usuário. Então, para isso daqui, ó, a gente vai precisar fazer uma coisinha a mais, ó, tá? Criei aqui as minhas variáveis x e y, e agora, para ler esse valor, eu vou precisar de um cara chamado scanner, tá? Então, eu vou criar um objeto do tipo scanner para mim, tá bom? Para usar um scanner, a gente precisa importar esse cara. Então, eu vou chamar o scanner de leitor, tá?
Ele parece com a declaração de uma variável. Na verdade, ele é a declaração de uma variável, mas ele é um tipo mais complexo, ele é um tipo scanner, ele não é um tipo primitivo. Lá na frente, quando a gente estiver estudando orientação a objeto, a gente vai entender melhor esses tipos, tá? E para o scanner, eu preciso dizer uma coisinha a mais, tá? Primeira coisa é que eu tenho que colocar aqui, ó, que ele vai receber um novo scanner, tá? E o que é que esse scanner vai ler? Entre parênteses, eu vou colocar aqui, ele vai ler o system.in, ponto e vírgula, tá? Vai continuar dando erro porque esse scanner, como eu falei, não é um tipo primitivo. Eu vou precisar importar esse scanner. Então, se eu clicar no botão aqui, ó, e colocar essa opção aqui, ó, import scanner Java útil, tá? Então, ó, cliquei aqui, ele importou o scanner para mim, tá? E agora não tá dando mais erro no scanner. Então, relembrando, scanner é o tipo do leitor que eu vou criar, que chamei de leitor a minha variável. Preciso colocar essa palavrinha aqui, new scanner, entre parênteses eu digo o que é que ele vai ler, que é a entrada do meu sistema. Olha aqui, ó. System.out é a saída, é o que eu estou imprimindo. E o system.in é de onde eu estou lendo os meus dados, tá certo? Então, bora lá. Criei o meu scanner e agora eu vou fazer as leituras. Então, primeira leitura, eu vou dizer assim, ó, x, que é o valor double, recebe leitor, que é o meu scanner. Eu vou usar o ponto next double. Ele vai ler o próximo valor double e vai informar esse valor para mim, tá certo? Mesma coisa eu vou fazer para o y. Y leitor, ponto. Só que o meu y ele é um valor inteiro, então eu vou fazer next int. Me traga um valor inteiro. Isso aqui vai me ler um valor double, isso aqui vai ler um valor inteiro, ok? Então, eu vou salvar o meu programa agora. Parou de dar erro, tá? Ele tem um negocinho amarelinho aqui, que é porque o meu scanner, como ele é um objeto um pouquinho mais complexo, depois que eu terminar de utilizar o meu scanner, lá no finalzinho do meu programa, eu preciso fechar esse scanner. Então, ó, leitor.close. Então, coloquei leitor.close para finalizar o meu leitor de dados e aí o meu programa já sumiu todos os errinhos, tá certo? Lembrando só uma coisa, ó, eu vou comentar essa linha aqui para a gente voltar àquele errinho amarelo. Esse errinho amarelo, ele é apenas um warning, tá? Ele é um aviso. Errinhos amarelos, eles não impedem o meu programa de executar. Mas se aparecer um errinho vermelho, aí sim, o errinho vermelho ele impede o meu programa de executar, certo? Então, vou apertar aqui para rodar a minha aplicação e vocês vão ver que no meu console não apareceu nada, tá? Por que que ele não apareceu nada? Porque ele está esperando eu digitar alguma coisa. Ele declarou as variáveis, ele criou o scanner, porque ele sempre executa na sequência, de cima para baixo. E agora ele está nessa linha, ó, esperando eu dizer um valor double aqui para ele. Então eu vou colocar 5, aperto Enter, tá? E agora ele está nessa outra linha, esperando eu dizer um valor inteiro para ele. Então eu vou botar 2, aperto Enter. Vocês vão ver que a resposta é 7. Pegou o 5, colocou, depois pegou o 2 e me deu como resposta o 7, tá? Se eu quisesse que aparecessem mensagens, por exemplo, informe o valor de x, informe o valor de y, eu teria que fazer um comando de saída. Então, antes de ler o valor de x, eu quero dizer para o usuário, ó, sysout, quero dizer, ó, informe x. Vou colocar um dois pontos aqui. Antes de dizer o valor de y, eu vou dizer para o usuário, informe y. E olha aí a sequência, ó, olha a sequência. Informe x, depois lê o valor de x. Informe y, depois lê o valor de y. Essa sequência ela importa para o meu programa, tá? Então, eu não poderia, por exemplo, eu até posso, né, mas vai estar errado. Tipo, eu não posso colocar assim, ó, informe x, informe y. Aí depois lê x, depois lê y. O meu programa ele ia ficar
estranho, porque ele ia imprimir informe X, informe Y de uma vez, sem esperar você dizer qual é o valor de X. Você ia informar X, ele não ia falar nada para o Y, porque a gente já imprimiu antes, e ia ficar esperando o valor de Y. Então, o ideal é que a gente faça as coisas na sequência corretinha. Informe X, recebe o valor de X. Informe Y, recebe o valor de Y. Calcula a minha resposta e depois imprime a minha resposta. Certo? Então, vou salvar, vou executar. Ó. Agora apareceu informe X. Vou botar aqui, ó, 5. Informe Y. Vou colocar 2. E ele diz que a minha resposta é 7. Tá bom? Vocês estão vendo aqui que por padrão, ó, o valor real, ele sempre aparece com um ponto. O ponto aqui no meu programa, na minha aplicação, é o que define um valor real, tá? Então a gente não usa 5,0, a gente usa 5.0. Com um detalhe que, como a gente está usando o padrão aqui em português no nosso computador, se eu botar 5.0, muito provavelmente ele vai dar erro, ó, porque ele não encontra, porque ele usa o padrão português, tá? Então ele deu erro na minha aplicação. Eu vou rodar de novo. E aqui no console eu vou botar 5,4. Opa, botei ponto de novo, é 5,4. 5,4 ele entendeu, ele conseguiu ler. E o 2, a minha resposta vai ser 7,4. Então, aqui no código, valores double são representados como ponto. Valores reais é com um ponto. Aqui no console, como ele está executando na minha máquina, que está no padrão português, que utiliza a vírgula como padrão, eu vou ter que colocar os valores aqui com a vírgula, tá certo? Então, nessa aula aqui de hoje, nessa pequena aula aqui de hoje, a gente aprendeu o que era variável, como era que a gente fazia para declarar variáveis, como a gente utilizava os comandos de entrada e saída, tá? No caso, a entrada é esse meu objeto aqui, o scanner. Eu preciso criar esse objeto desse jeito. Eu preciso ter a importação do meu scanner, tá? Para eu poder utilizar. Sempre que eu for utilizar o meu scanner, eu uso o nome dele, ó, ponto, o que eu quero ler. No caso, eu quero ler um valor double, next double. Se eu quero ler um valor inteiro, next int, tá? A gente aprendeu também sobre operadores aritméticos, soma, subtração, multiplicação, divisão e o resto da divisão. E a gente viu que o operador de divisão ele faz dois tipos de operações diferentes. A divisão real, se os tipos forem, se pelo menos um dos tipos for real, e a divisão inteira, se todos os tipos forem inteiros. Se todo mundo for inteiro, ele dá uma resposta inteira na divisão, tá certo? Então, era isso que a gente tinha para hoje. Na próxima aula, a gente vai ver um pouquinho sobre os comandos condicionais, tá certo?